Nosso tema de hoje é medo. Qual o seu medo, empreendedor? Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Isso aí. E no nosso, então, qual é a sua dúvida, empreendedor? De hoje, nós vamos falar de um tema que quase ninguém conhece. Mentira. Todo mundo conhece. Todo mundo tem e todo mundo já passou por ele. Nosso tema de hoje é medo. Qual o seu medo, empreendedor? Qual o seu medo? Quais são os seus medos? Quais são os seus medos, né? E a gente quer debater sobre eles exatamente. A gente gostaria que vocês participassem conosco, colocando aí no chatzinho, né? A Glai vai fixar o tema agora e colocasse no chat quais são os seus medos. O que te prende a seguir em frente, a crescer, a empreender, a começar, a mudar de rumo, a tomar decisões. Então, vamos lá. Quais são os seus medos, empreendedor? Vamos lá. Enquanto o pessoal vai perdendo a vergonha, né? Ó, já surgiu o primeiro aqui, ó. Medo de não dar certo. Medo de não dar certo. Isso é bem corriqueiro mesmo, né? O medo de não dar certo. Eu acho que esse medo ele está em todas as áreas da nossa vida, né? O medo de não dar certo, ele está em todos os segmentos. Gláucia, a nossa querida amiga Gláucia lá no Facebook botou assim, medo de não dar certo. Quando a gente vai empreender, né? Falando aqui bem francamente, Gláucia, se a gente fizer um planejamento bem feito, de uma forma concentrada, direcionada, o Alexandre ele tem expertise, ele tem conhecimento para falar dessa parte do planejamento do início de um negócio. Mas quando a gente faz isso de forma planejada, não de forma desesperada, o nosso medo diminui. Ele não deixa de existir, mas ele diminui. E medo, Gláucia, a gente vai sentir todos os dias. A cada novo passo a gente vai sentir medo. E hoje a gente trouxe esse tema medo para compartilhar com vocês, para entender se os medos que a gente tem, que eu tenho, são os mesmos medos que vocês. Então, falem pra gente, quais são os medos que você tem? Por que você sente medo? De que você sente medo? Quando você sente medo? Como você sente medo? Compartilha isso pra gente. Fala pra mim do seu medo. O mais importante da gente falar de medo é que a gente não vai ficar aqui debatendo quais são os medos de cada um, né? O nosso objetivo é entender. Muito obrigado, Glaucia. A gente vai seguir nesse caminho aí mesmo. Quais são os seus, quais são os nossos, né? Nós vamos colocar todos eles. E o mais importante é que a gente não vai ficar aqui listando os medos, vai falar assim, legal, eu também tenho esse medo, eu não tenho esse medo. O mais importante é a gente fechar essa noite, fechar esse nosso encontro com pontos de saída, de solução para a gente poder ultrapassar os medos e fazer com que eles se tornem aquilo que a gente realmente espera, que são as molas propulsoras do nosso sucesso. E isso é o bacana de tudo. E para começar, como de costume, eu não fiz isso na live passada e muitas pessoas fizeram comentários negativos dizendo, por favor, não deixe de fazer, nós precisamos, nós vivemos, nós não respiramos direito o resto da semana porque você não contou uma história. Então vamos lá. E medo, cara, medo, você tem história de todo tipo e jeito, né? Eu lembro quando eu comecei na faculdade, no primeiro período da faculdade, eu tinha um desejo muito grande e como eu sempre fui um bom aluno, eu não posso me desconsiderar um bom aluno, eu realmente sempre me apliquei muito a estudar e eu tinha sempre por objetivo, quando eu estudava na época da escola técnica, do ginásio, do primário, né? Isso eu estou falando para o pessoal mais antigo, né? Aí ensino médio, né? Essas coisas assim. O meu objetivo era chegar no terceiro trimestre já com as notas prontas para não precisar
me esforçar no final do ano, porque eu gostava de curtir o final do ano. O final do ano para mim é aquela época maravilhosa, né? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei me sentindo muito, eu cheguei entendendo que eu já tinha bastante bagagem e que a faculdade eu conseguiria levar ela na flauta, né? E principalmente na parte de exatas, né? Na parte de humanas era mais complicado, filosofia, sociologia, e era um pouquinho mais complicado, mas na parte de exatas eu me garantia muito. E aí a primeira matéria de exatas que bateu na minha cara foi contabilidade. E a gente tinha, o mercado te julga segundo aquilo que você consegue alcançar com eficiência e mais ainda, com eficácia, né? Então, todo mundo que já fez faculdade, ou na maioria delas, você tem P1, P2 e P3, né? Então, quando você vai muito bem na P1 e você vai muito bem na P2, você não vai para P3, você não vai fazer a terceira avaliação. E você precisa, obviamente, ter uma média para você não cair lá na terceira avaliação, né? E muito menos independência. Ou seja, ir para recuperação. Então eu encarei a primeira prova de contabilidade e eu tirei 2,76 na primeira prova de contabilidade. E eu tinha um trabalho, tinha mais um ponto, ou seja, minha primeira nota era 3,76 e a média para não ir para P3 era 7. Você tinha que ter no mínimo 7 para não ir para P3. E aquilo foi uma angústia muito grande, porque eu já imaginei, cara, se eu tiver fracasso no primeiro semestre da faculdade, eu certamente não vou conseguir ir em frente, eu vou perder, eu vou me desmotivar, eu não vou conseguir. E quando o professor entregou para mim a prova, né, a primeira prova, P1 de contabilidade, eu lembro perfeitamente do professor, não vou citar o nome dele, ele virou para mim e falou assim: que desastre, cara, sua nota. Eu não esperava isso de você. E aquilo foi um misto de medo e ódio, né? Porque eu não estava acostumado com aquilo, eu não estava acostumado em me sair mal nas avaliações. E só tinha um jeito de eu não ir para P3, que era tirar 10 na P2, porque eu precisava 3,75, aí você, quando está precisando se safar de alguma coisa, você vai utilizar os métodos, que você não é trouxa, né? Você precisa romper as barreiras, você precisa aprender a utilizar os métodos, porque é a forma mais inteligente, é a forma que você tem quando você está em desvantagem, é você saber utilizar metodologias. E aí eu falei, cara, 3,75 é 4. É arredondamento, né? É arredondamento. Então, se eu tirar 10 mais 4, 14, dividiu por 2, deu 7, feliz, um abraço. Só que eu tinha que tirar 10 numa matéria que eu estava simplesmente patinando. Eu entendi o que era ativo, o que era ativo fixo, o que era ativo circulante, o que era passivo, o que era recebível a curto prazo, o que era recebível a longo prazo, o que era... Cara, aquilo tava muito louco para mim. E aí você tinha que fechar balanço, tinha que fechar DRE, e aquilo... E eu falei, só tem um jeito, cara. Só tem um jeito. Eu sei que eu sou capaz. E eu precisei primeiro vencer o meu terrível demônio que infernizava a minha vida, que era: você não vai conseguir, você vai desistir da faculdade. A primeira coisa que se instalou na minha cabeça. E eu falei, não, cara, eu vou arrebentar nisso. E sem vergonha nenhuma de falar isso, eu faltei ao trabalho no dia anterior da avaliação número 2. E aí eu fiz uma aposta com o professor, né? Da mesma forma que ele me entregou aquela prova e aquilo me corroeu de medo por dentro, né? De ter visto uma nota e aquele sentimento que eu não terminaria a faculdade, que eu nem começaria direito a faculdade. Eu virei para ele e falei assim: mestre, vamos fazer uma coisa, você corrige minha prova na hora. Aí ele falou assim: mas por que eu vou fazer isso? Eu posso corrigir sua prova em até 7 dias, é a regra da faculdade, papapá. Eu falei: não, mestre, porque eu vou tirar 10. Aí ele falou assim: você vai tirar 10? Como? Você tirou 2,76, como é que você vai tirar 10? Eu falei assim: mas eu estou te dizendo que eu vou tirar 10. E aí, quando eu te entregar a minha prova, você corrige. E se eu tirar 10, você me diz que eu tirei 10. Se eu não tirei 10, você não precisa nem me dizer. E aí você pode fazer o que você quiser comigo. Você pode rir da minha cara, zombar na frente da turma, tudo aquilo. E minha turma era grande, né? Turma de início de período de faculdade era grande, ainda mais lá no passado, né? Turmas presenciais grandes. E eu faltei ao trabalho naquele dia e eu estudei igual um condenado. Eu comecei a estudar na noite anterior, eu dormi acho que umas 4, 5 horas aquela noite, acordei de manhã cedo, ralei o dia inteiro. Quando eu percebi que já não tinha mais aonde colocar informação,
né? E começou a dar a hora de começar a chegar próximo da faculdade, eu tomei um banho, comi, relaxei minha cabeça e fui para a faculdade. Fui para a faculdade, cheguei cedo na faculdade, sentei de frente para ele, sentei de frente para o professor, na primeira cadeira. E aí eu peguei aquela prova, olhei para ela, é difícil não se emocionar, porque ali, pronto, esse recurso eu aprendi nas aulas de encenação da Globo. Porque ali nasceu a minha carreira, né? Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse vencido aquele medo. E eu peguei aquela prova, olhei e falei, cara, baixei a cabeça, peguei a calculadora, e eu tinha amigos que trabalhavam em banco, né? Então matemática financeira para eles era contabilidade, era pinto. E de repente eu olhei para o lado, inclusive meu xará, o Alexandre, era gerente do Banco do Brasil, o cara levantou e pum, entregou. Aí tinha o Marcelo, que era gerente da Caixa Econômica, pum, levantou e pum, entregou. E eu falei, não, cara, eu tenho que fazer esse negócio. E aquilo começava a aterrorizar, porque o relógio começa a correr mais rápido e o teu medo começa a potencializar. E aí eu terminei e falei, mestre, vou falar só o primeiro nome dele, Daniel, vou falar o segundo nome não, porque ele pode ser bastante conhecido, porque ele era bastante conhecido no Rio de Janeiro. Falei, mestre, tá aqui. Aí ele olhou pra minha cara e enfiou a minha prova dentro da pastinha, né, pra corrigir depois. Eu falei assim, não, mestre, nosso trato. Aí ele falou, não vou cumprir, não vou corrigir agora não. Eu falei, mestre, o nosso trato, você vai corrigir, você vai me dar 10. E cada questão que ele corrigia, eu via no semblante dele aquele olhar do tipo assim, cara, ele vai conseguir. E aí, com um semblante completamente atônito, ele fez assim, pode ir embora. Aí eu falei, não, eu quero ver a nota que o senhor me deu. Aí ele falou assim, o que você acha que você tirou? Do tipo assim, o que você acha que você tirou? Porque você está querendo zombar da minha cara? E ele falou, você tirou 10, cara, pode ir embora. E naquele dia, eu tive convicção plena de que eu podia qualquer coisa. E eu descobri que o medo era uma das molas mais impulsionadoras que existiam, porque o medo que eu tinha de decepcionar minha mãe, minha família e a mim era muito grande. E eu não queria. Na verdade, eu queria vencer. E eu queria alcançar aquilo que, com toda a dificuldade do mundo, eu lutava muito, que era para ter o meu ensino superior. E eu consegui, e eu venci, e eu não fui para a prova final, e nunca mais eu soube o que era uma nota abaixo de 7. E o meu coeficiente de rendimento na faculdade foi um coeficiente de rendimento de 9 ponto alguma coisa. Então, a minha história de medo foi superada a partir do momento que eu me determinei. Que eu coloquei na minha cabeça que medo, ele existe. Foi igual a Glória falou, medo todos nós temos. Medo de não dar certo, ele existe a todo tempo. Fala um pouco para eu poder me recuperar aqui da emoção. Na verdade, eu quero reiterar o que você falou. Você sentiu medo, né? Eu vou comentar a sua história. Você sentiu medo, você se propôs a enfrentar aquele medo, você se preparou para aquilo, você abriu mão de uma coisa que era importante. Você tocou num assunto que eu tinha lembrado. Vai lá, depois eu comento. Você abriu mão de várias coisas. Você abriu mão de ir ao trabalho, né, naquele dia, para passar por aquele medo. E você conseguiu. Muitas pessoas no meio desse caminho falam assim, mas eu tenho que trabalhar, porque a gente, além do medo que a gente sente, no medo a gente encontra desculpas para não seguir em frente, para não ultrapassar o medo. E aí, trazendo isso pro empreendimento, a Glaucia perguntou quais são os seus medos. O meu medo, enquanto empreendedora, é não conseguir.
É simplesmente chegar numa encruzilhada, num lugar, numa bifurcação com 2 caminhos e eu não saber para onde ir e ficar parada, estagnada. Isso nunca aconteceu? Já aconteceu. Mas aí a gente passa por cima dos medos, a gente se prepara, a gente senta, coloca a cabeça no lugar, respira fundo e toma uma decisão. Sempre vai dar certo? Não. Não vai dar certo sempre. Às vezes você vai precisar falar assim, caraca, fazendo uma analogia ao que você falou do professor. Talvez se você não tivesse conseguido 100, tivesse tirado 95, é chegar para ele e falar assim, você tinha razão, chefe, mestre. Na próxima vez, isso não vai acontecer. Mas você fez o que você tinha que fazer. Você se planejou, você se organizou, você se dedicou, você estudou e você foi lá e fez. Mas nem sempre no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso empreendedorismo, nas nossas tomadas de decisão, a gente vai conseguir atingir o 100%. Mas não importa, porque o 100% é só um número. Ainda mais se for uma experiência nova, ainda mais se for uma coisa que você nunca fez. Então, às vezes você tirar um 9.5, um 9.8 é a mesma coisa que 10. Mas você não tem que se puxar para baixo, sabe? E nem deixar que o medo te paralise. E que você fala assim, eu tô com medo, acho que não vai dar certo. Poxa, fulano de tal lá é bem melhor do que eu vou deixar para lá. Não! Não deixa o seu medo te paralisar. Não deixa. Porque vai acontecer. Vai ter medinho, medão, medo nhanhão, grandão. Vai ter vários tipos de medo. Quando eu penso em medo, cara, quando eu penso em possibilidade de falhar, eu lembro que até a própria Bíblia, Deus, né, vamos dizer assim, Deus ele tem na sua mente, digamos assim, né, vamos materializar Deus nesse momento, mas ele tem na sua mente que a falha, ela pode acontecer. Tanto ela diz que a Bíblia diz pra gente, né, no mundo você vai ter aflição, cara, mas tem bom ânimo que você vai vencer o mundo, porque eu venci. É lógico, tem uma esfera espiritual nisso tudo, bacana, não tem nada disso. Só que dentro de você, a tua mola propulsora primeiro é aquilo que você acredita em você. Se você não consegue acreditar em você, isso é muito terrível. Existe uma frase de Shakespeare, que eu não sei ela de cor e nem preciso saber ela de cor, mas ele diz que as nossas dúvidas, elas são traidoras, porque ela, na maioria dos casos, elas nos impedem de chegar a eventos, a soluções, a conquistas maravilhosas, simplesmente pela dúvida. Ou seja, o problema do medo não é efetivamente o quanto ele vai ser efetivo na nossa vida. O problema do medo é que ele faz com que a gente não prove a tentativa de dar certo. E a gente paralisa na tentativa. A gente se bloqueia na tentativa. A gente não se por medo do que vai acontecer. Pessoal, como eu sempre falo em todo encontro nosso, né, e a gente sempre conversa antes de iniciar, a gente não está aqui para falar do medo, a gente está aqui para falar daquilo que é solução para a gente poder vencer o medo. A Glá já colocou diversos aspectos aqui que a gente precisa ter para a gente poder vencer o medo, para a gente poder sair do lugar, né? Se você subir um pouquinho ali nos comentários, você vai ver que, se eu não me engano, foi a Leide, ela comentou alguma coisa do tipo assim, ainda tenho medo de formalizar meu negócio. Por que a gente tem medo de dar um passo? Você já tentou, faz uma coisa, aonde quer que tenha uma escada, chega na borda dessa escada, por mais que você conheça a escada, um lugar que você já subiu e desceu 200 vezes, um lugar que você consegue mapear, não tenta na escada não, faz na tua casa, venda os teus olhos na tua casa, não tateia, não usa as mãos para caminhar dentro da tua casa, mas com os olhos bem vendados, tenta andar. Me diz depois se você conseguiu dar 2 passos seguidos na velocidade normal que você dá com os olhos abertos. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque por mais que você esteja ambientado, você sabe que a mesa está naquela posição, você sabe que a porta fica ali mais à frente, que 3, 4 passos você vai chegar no lugar certo, que existe uma quina, que existe...
Por mais que você saiba que ela está ali, você não está vendo o que acontece contigo, você fica paralisado porque você tem dúvida. Então o problema do medo, na verdade, é a dúvida. Quando você duvida, quando você não tem certeza de que você simplesmente... Qual é a certeza que eu vou chegar no fim e vou tirar 10? Nenhuma. Nenhuma. Em determinado momento eu posso estar extremamente convicto daquilo que eu estou fazendo, esquecer uma vírgula e não tirar uma nota 10. Não é necessariamente que eu vou chegar lá e vou arrebentar. Não. Mas aí que começa o ponto da solução para o medo. Primeira coisa, se você realmente não tem base, se você não cria uma estrutura mínima... Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de coisas do cotidiano que a gente conhece muito bem. Se a gente vai construir alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Criar uma estrutura. E essa estrutura é básica. Mais à frente, quando a gente estiver mais lá para o finalzinho, já para terminar, eu vou dar para vocês uma fórmula. Uma fórmula que você nunca mais vai esquecer dessa fórmula. E eu faço votos que você... Coloque essa fórmula escrita, impressa, como papel de parede do teu computador, como no quadro de cortiça de onde você mais fica, e você vai olhar para essa fórmula e você vai falar assim, cara, é com essa fórmula que eu vou chegar à vitória. Mas antes disso, a gente tem que entender que existem tijolinhos a serem colocados, e esses tijolos eles precisam ser colocados com uma estrutura que faça liga. Porque não adianta eu querer construir uma parede somente colocando os tijolos. Eu preciso de todos os bons componentes para poder estruturar. E medo você não quebra do jeito que você não... Cara, hoje não, a partir de hoje eu sou um invencível. Eu vou para cima de tudo e eu vou arrebentar as coisas. Não vai. Não vai, porque na primeira dificuldade que você tiver, você vai paralisar. Por que você diz isso, Alexandre? Porque esse empreendimento que a gente vive hoje... Não estou falando da nossa loja física, não. A loja física, eu vou dizer para vocês que foi, digamos, foi a parte mais fácil de tudo que a gente fez. Porque juntou a paixão, juntou a vontade de mudar, juntou o pouco do conhecimento que eu tenho para poder auxiliar na construção correta do negócio. Então foi mais fácil. Mas... A coisa mais difícil que nós vivemos até hoje foi construir esse momento que nós estamos vivendo aqui. Se você recuperar, quanto tempo tem que a gente faz live? Sei lá, bota aí o quê? 2 meses? 3? Bota 3 meses que a gente faz live? Por aí mais ou menos. Não é fácil, primeiro, não é fácil se expor. Outro dia eu estava falando para a Glória, cara, como que as coisas são engraçadas, como as coisas são... Eu nunca tive problema com público. Eu, Alexandre, nunca tive medo de público. Cara, dizer que você vai subir num palco com às vezes 200, 300 pessoas, igual eu já subi, e você falar assim que você não sente aquele frio, mas é o frio que vem na barriga e que fala assim, cara, desculpa o termo que eu vou usar, tá, pessoal? Cara, que tesão que tá de dar aqui, cara. De eu ver esse pessoal todo que vai me ouvir. E o mais importante, eu tenho convicção que no final, essas pessoas vão falar assim, cara, que bacana o que você disse, como você mudou a minha forma de ver, aquele detalhezinho que você colocou, de repente 1 hora de palestra, o cara vai falar assim, naquela frase que você colocou, você me motivou a ver as coisas de forma diferente, esse poder, ele está dentro da minha cabeça, dentro do meu modelo mental. Dentro do meu modelo. Ah, porque você se sente melhor? Não, gente. Para a gente vencer o medo, a gente não precisa se sentir melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos iguais no nível do medo. Nós temos o mesmo nível de medo de todos nós. A gente vive os nossos medos. Eles podem ter nomes diferentes. Existe medo que tem nome cachorro, existe medo que tem nome gato. O meu filho mais velho, ele morre de pavor de gato, lembra disso? Ele morre de pavor de gato. Né? Não sei se hoje ainda tem, cara. O cara tem 26 anos de idade, não sei se ele tem medo de gato. Mas ele tinha medo de gato. Então tem medo que é chuva, tem medo que o nome é raio, tem medo que o nome é velocidade, tem medo que o nome é altura. Reparem. Os medos são
evidentemente iguais para muitas pessoas. Agora eu vou te dizer uma coisa que você, se você não tem condições de planejar o que você vai fazer, se você não se preocupa em colocar, em ponderar o que pode dar errado, os caminhos que você vai ter que azeitar, que você vai ter que acertar, corrigir durante o trajeto que você quer seguir, esse medo amplia, porque quando você conhece, o teu medo potencializa. Você tem pouco medo daquilo que você não conhece. Qual é a maior prova disso? São as crianças. As crianças têm pouco medo. Por quê? Porque uma criança, quando ele aprende a andar, a primeira coisa que ele quer fazer não é andar, a primeira coisa que ele quer fazer é correr. Mas ele quer correr por quê? Ele quer correr em qualquer espaço. Ele quer correr porque ele não tem medo de uma quina, de uma mesa, de uma cadeira, de um tropeção. Ele não tem medo. Ele vai começar a adquirir esse medo a partir do momento que ele começar a cair. Só que essa história de que quem é preciso errar para poder aprender, amigo, isso já levou muita gente para falência. No ramo do empreendedorismo, isso já levou muita gente para falência. Então não é dessa forma que se constrói a coragem para você vencer o medo. Porque quanto mais você conhece, mais medo você tem. E na minha opinião, o medo ele existe e, como você falou, o medo do novo, quer dizer, por você não conhecer, você não conhece, sabe o medo. E aí quando você entra na situação que o medo chega, como eu ajo, como que eu faço para não estagnar, não voltar, não dar 3 passos para trás? Isso é uma coisa que eu acho que você tem que se preparar. Qual é a sua opinião em relação a isso? Cara, só existe uma forma de você encarar aquilo que é difícil, aquilo que é complicado e você não estagnar. É você ter mais de uma saída. É você ter mais de uma saída. Essa é a forma de vencer o medo. Então, quando a Leide colocou ali, eu até hoje tenho medo de abrir o meu negócio, é porque você não está conseguindo visualizar efetivamente quais são as possíveis saídas que você tem que criar antes de começar o teu negócio. Ou seja, o plano B do plano B. É o plano A, é o plano B e é o plano C. Por isso, cara, que assim, acaba sendo redundante, e eu sei que muitas pessoas de repente acham que esse assunto se torna chato, mas eu falo muito disso. Eu falo assim, olha, quem diz devagar se vai ao longe, quem diz devagar se vai ao longe é que não sabe planejar, é porque tem medo de imprimir a velocidade correta. Porque quando você imprime a velocidade correta, você vai ter que estar com tudo preparado para poder de repente dar uma guinada na direção e tomar outro caminho sem derrapar, sem cair no abismo, sem capotar, sem destruir a tua vida. Então, esse é a grande diferença. Eu já falei isso aqui em outros encontros, isso tem também em vários vídeos que estão gravados lá no YouTube. Cara, a grande diferença do povo oriental para o povo ocidental é isso. É que o povo oriental, se ele tem 1 ano para entregar alguma coisa, ele passa 6 meses planejando e 4 meses executando. O povo ocidental, eles normalmente vão passar 8 meses executando e 2 meses planejando. Por quê? Porque o mais importante... O mais importante é você entender o que pode dar errado. A partir do momento que você mapeia o que vai dar errado, você consegue entender o que você vai gerar de solução para aquele momento que pode dar errado. Porque se não der errado, você só teve lucro. Você só teve lucro, porque você vai chegar lá no final muito mais inteiro, com muito mais objetividade, com muito mais, digamos, sucesso, do que efetivamente aquele que só teve um caminho. É a ideia do cara que é corredor de obstáculos, né? Aqueles camaradas que tem aquelas provas de correr obstáculo, ele está concentrado na velocidade. A velocidade é só um acessório da corrida de obstáculos, porque o mais importante, ele tem que entender qual é a envergadura, qual é o tempo, qual é o posicionamento do pé para ele transpor o obstáculo, para que ele consiga pular, para ele não perder tempo, porque a velocidade, ele sabe que a velocidade é algo que não tem jeito, ele precisa ter velocidade. Mas aonde que está a apuração do detalhe? A apuração do detalhe está nele se posicionar para ele poder pular, transpassar aquele obstáculo, para ele não cair, porque se ele cair, ele perdeu a prova.
porque ele não tem solução, ele não tem outro caminho, ele não tem outra forma se não chegar ao final sem tropeçar nos obstáculos e sem correr na velocidade certa. Já um empreendedor, ele tem que pensar diferente. Ele tem que pensar diferente. Cara, por isso que, de novo, replicando novamente o que eu acabei de falar há poucos minutos atrás. Quando eu encho o saco de falar, cara, se você quer ter sucesso no teu empreendedorismo, seja ele qual for, seja ele formal, seja ele informal. É isso que é o barato do negócio. Você não precisa criar um CNPJ para começar a fazer a forma certa. Você deve começar a fazer a forma certa sem antes criar o teu CNPJ. Você já é um especialista no que você faz. O que agora você precisa aprender é fazer gestão. Então, o que falta para você poder fazer uma boa gestão? Primeiro é você saber planejar. Se você não sabe planejar, não adianta nada. Não adianta eu querer abrir, vou usar aqui um lugar para poder fazer, trabalhar como manicure. Você vai abrir um lugar para trabalhar como manicure se você não tem aonde colocar o teu cliente sentado, se você não tem como colocar você sentado com a postura correta para poder atender o teu cliente, não vai fazer sentido, porque no final do primeiro dia, ou o teu cliente não vai voltar, ou você não vai ter mais condições físicas, de conseguir fazer o teu trabalho. Então, essa luta que as pessoas têm de fazer dar certo na marra, é a mesma coisa que você pegar um prego e ficar esmurrando aquele prego na esperança que ele vai entortar. Na verdade, quem vai sangrar é a tua mão. Então não adianta, o medo ele só é vencido com as estratégias corretas para poder vencer aquele medo. Vamos lá. Enquanto você está falando, eu estou lendo alguns comentários, né? E aí tem aqui o da Priscila. Lá em cima tem um, foi bem no iniciozinho, que a gente acabou deixando passar. Aqui, ó, boa noite, tô trabalhando muito depois de ouvir as dicas de vocês e investir no meu negócio. E perdi o medo de investir no meu negócio. Essa é a parte mais importante da frase. Isso aí. E eu ouvi, cara, isso é muito cerebral, isso é muito fantástico, isso é muito recompensador também. A primeira coisa que a pessoa entende é que ela primeiro precisa praticar a audição. E aí, a partir do momento que você começa a ouvir, gente, não é assim. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não gosto dessas palestras motivacionais, tá? Eu, Alexandre, não gosto dessas palestras motivacionais. Porque são palestras repetitivas, eles dizem sempre a mesma coisa, eles vão lá, eles ensinam a pessoa a ficar inflada, mas pô, quando termina aquilo ali que a pessoa não está mais perto, que você se encontra dentro do seu vazio mental, o que acontece com você? Você passa a ter medo, o medo retoma, e aí como eu falei, quanto mais você conhece, mais o medo se torna forte a partir do momento que você não se estrutura para poder combater ele. Então, palestra motivacional é muito bacana. Agora, quando a gente aufere conhecimento, quando a gente transfere conhecimento para as pessoas e as pessoas percebem que aquilo que a gente está passando é verdadeiramente possível de ser testado, verificado e comprovado, as pessoas passam a colocar aquilo na sua mente como uma prática verdadeira e aí, camarada, bola para frente. Você vai perceber que não é o simples medo que vai te derrubar, que vai te impedir de caminhar, porque você ganhou estrutura, você ganhou força, você ganhou recursos. Outro comentário aqui da Priscila. O pior é quando você sabe dele, luta contra o medo, sabe como sair e vender, vender ele, mas não age por medo. Então, aí é o que eu estou falando. Infelizmente, quando a gente não consegue executar, é porque a gente não conseguiu ultrapassar. A gente tem que aprender. A gente tem que, vamos dizer, a gente tem que, de verdade, botar eles de lado. E a coisa mais maneira que tem, vamos lá, vamos ver aí, pode postar aí nos comentários quem aprendeu a andar de bicicleta. Quem aprendeu a andar de bicicleta e nunca levou um tombo, e nunca, pelo menos, balbuciou de cair, meu amigo. Primeira vez que eu andei de bicicleta, eu lembro muito bem que eu morava no quintal lá de Senador Camará, era um terreninho pequenininho na frente que era cimentado. Então, o meu irmão me ensinou a andar de bicicleta naquele lugar.
e eu tinha uma monaretazinha, uma bicicletinha pequenininha, e eu ficava andando em círculos. Em determinado momento, você começa a se sentir muito confiante, né? E esse é o outro lado da pessoa desconsiderar o medo. E eu me senti muito confiante, eu devo ter virado o guidão demais. Quando eu virei o guidão demais, o que aconteceu? Alexandre foi no chão. E quando ele foi no chão, ralou o joelho, ralou o braço. E aquele primeiro tombo que eu tive não me impediu de andar de bicicleta mais. Sabe por quê? Porque eu senti o prazer do vento no rosto. E é isso que é a diferença do empreendedor. O empreendedor, por isso que eu estou falando, não sai... Caraca, já tem isso tudo de live já, esse horário todo? Meu Deus! Depois que você sente o vento no rosto do empreendedor, depois que você sente o gosto de alcançar as suas primeiras vitórias, você vai descobrir que medo fica debaixo do sovaco, morrendo de mau cheiro, tá certo? Porque a gente leva aquilo que a gente consegue encontrar como força. E depois que eu aprendi a sentir o vento no rosto, andar de bicicleta, eu fui andar de moto, fui tirar minha habilitação de moto com 33 anos de idade. Depois que eu senti o ventinho no rosto de andar de moto, eu descobri o quanto era maravilhoso. Caí, mas eu não parei de andar de moto. Então é isso que é a diferença do empreendimento que possui estrutura. Nesse contexto do medo, né, a Eliana botou assim: já travei por medo, me vi sem saída. Hoje usei o que é... Gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Hoje sei o que fazia. Desculpa. Vamos? Não, é isso mesmo. O que fazer? Vamos com medo mesmo. É o primeiro aspecto. Agora, entenda, olha só. Eu estava até ontem, por acaso, estava conversando isso com os nossos vizinhos aqui. Eu tenho medo de andar em montanha-russa. Por exemplo, eu tenho medo. Sabe por que eu tenho medo de andar de montanha-russa? É por causa da altura? Não é por causa da altura. Sabe por que eu tenho medo de andar de montanha-russa? Porque eu não confio na manutenção do equipamento. Por que eu não confio na manutenção do equipamento? Porque uma das minhas áreas de especialização, uma das áreas que eu sou formado é a área mecânica. Então, se eu sou formado na área mecânica, eu fico pensando assim, cara, será que eles fazem ensaio naqueles parafusos? O meu medo não é a altura, o meu medo é a estrutura do equipamento. Então, por eu conhecer, eu fico com receio daquilo que vai acontecer. Então, nesse momento, eu não estou com medo efetivo daquilo que eu vou fazer. Na verdade, eu estou preservando a minha vida. Eu estou colocando algo mais importante à frente do medo. Você conhece os riscos. Sim. E aí você acaba não dando aquele passo por conhecer os riscos e preservar o seu bem maior. E preservar, lógico, isso é fato. Isso é fato. No empreendedorismo, às vezes a gente precisa fazer isso. A Paula falou ali, eu também. É isso aí mesmo. A gente, cara, não adianta. Uma coisa é você falar assim, vou arriscar, mas o risco é muito grande. Então, você na verdade, você não teve medo. Você simplesmente analisou o risco. Quando você analisa o risco e você coloca de lado, não é medo, é análise de risco, é completamente diferente. E aí, pessoal, eu hoje digo para muitas pessoas, né? Vou fazer faculdade. Faz faculdade não, cara. Não faz faculdade. Se você quer empreender, se você quer ser um empreendedor de sucesso, não faz faculdade não. Existe coisa muito melhor do que fazer faculdade para você se tornar empreendedor. Mas como eu fiz faculdade, né, e eu não tinha nenhum plano de ser empreendedor na época, que se eu tivesse plano de ser empreendedor e eu conhecesse o que eu conheço hoje, eu não teria feito, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas eu passei um ano estudando como calcular risco para você poder entrar em negócios. Porque o mundo financeiro, por exemplo, ele é feito de cálculo de risco. Ninguém indica nada para entrar, nem para aplicar, nem para colocar o dinheiro sem ter cálculo de risco. Tá? Então, eu gosto muito de separar. Então, quando você planeja, o que você faz é exatamente isso. Quando você planeja, você começa a mitigar os riscos. O que é mitigar risco? É você conseguir começar a analisar que risco é aquele que possui no teu empreendimento e o que aquele risco pode causar para a tua derrota ou ele pode se tornar uma grande oportunidade. Aí é que está o bacana do negócio. Quando você analisa medo, associando ele ao risco, você começa a observar se ele é simplesmente uma trava ou se ele pode ser uma grande mola impulsionadora, porque ele pode ser uma oportunidade que ninguém teve coragem de transpor até o momento.
Você imagina a primeira vez que alguém fez uma comida congelada e teve que mostrar para as pessoas que comida congelada era sim uma comida saborosa e que bastava esquentar ela, que ela estaria maravilhosa para ser comida? Você imagina, essa pessoa venceu o medo. E ela teve que vencer o medo como? Colocando em prática. Agora, vamos lá. Eu quero abrir meu negócio. Legal, eu quero abrir meu negócio. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu mais sei. Tá bom, mas o que você mais sabe? Olha como é que a gente começa a avaliar os riscos e a ultrapassar os medos. Mas o que eu mais sei fazer? Ou o que eu quero empreender? O que eu quero vender? Ele tem espaço de mercado? Ele tem público? Qual é a dor do meu público? Olha aí. Você conhecer os medos do teu público é a grande oportunidade do teu negócio. É a grande verdade. Empreendedor que não conhece qual é a dor do público, o que dói, o que ele precisa de cura, ele nunca vai conseguir alcançar o ponto certo. Então, hoje, né, vamos dar um exemplo agora aí que a gente está na época de pandemia. O que mais se vendeu? As pessoas que fazem artesanato, a maioria delas se dedicou a fazer o quê? Máscara. Se dedicou a fazer máscara. Por quê? Porque é a oportunidade do mercado. Porque a dor das pessoas era não ter como se proteger para poder evitar de ser contaminado pelo vírus. Então um medo, olha aí pessoal, um medo tornou-se uma grande oportunidade. Ainda digo mais, muitas máscaras foram feitas durante um bom tempo sem a menor prova de eficiência ou eficácia. Mas elas foram feitas, elas foram colocadas no mercado, porque era uma oportunidade. E aí as pessoas foram ao tempo fazendo com que aquilo fosse aprimorado. E até por uma questão de convenção da própria doença, né, as marcas começaram a surgir quando você ainda tinha um nível de pandemia baixo. Então o tempo de curva de aprendizado foi muito grande. Eu vou abrir meu negócio. Olha, eu toda hora vou e volto. Vou abrir meu negócio. Legal. O que você vai vender? Eu vou vender produto para artesanato. Legal. Você vai vender produto para artesanato aonde? Na minha cidade. Eu tenho público. Quantos artesãos eu tenho na minha cidade? Eu consigo alcançar? Os preços que eu vou trazer são competitivos com aqueles lugares que eu consigo lidar com eles. As pessoas têm necessidade de entrega imediata, as pessoas têm ansiedade por ter o produto. Passa gente aonde eu vou vender fisicamente? Não passa gente? O público daqui costuma consumir que tipo de faixa? Qual é o material mais específico? São muitas perguntas e é exatamente nesse aspecto que nós trabalhamos, que nós criamos o Planejando para Desconstruir. Essa é a mágica do negócio. Esse é o tempero do nosso alimento. Vamos falar de fórmula? Rapaz, a hora já foi. Então, agora está aqui me lembrando da fórmula. Eu aprendi essa fórmula num curso de uma pessoa muito especial que eu carrego com muito carinho para o resto da minha vida. Na verdade, duas pessoas, né? E eu não vou lembrar um nome exatamente aqui agora. Bom, dela eu lembro que é Alba Flores e dele Mauro Yuki, né? Duas pessoas excepcionais, duas pessoas maravilhosas. Bom, a Alba, psicóloga. O Mauro, descendente de japoneses, que teve sua formação fortalecida dentro da Toyota no Japão, onde ele absorveu todo o conhecimento. Mas o que mais ficou dentro do meu coração foi uma instrução que a Alba trouxe para nós. Alba Flores, um abraço. Eu espero em Deus que um dia você possa ver o sucesso da fórmula que você me ensinou na vida dessas pessoas que nos assistem hoje. Então ela ensinou a fórmula do sucesso. Ela ensinou, Alexandre, tu veio com esse caô. Cara, a fórmula do sucesso não existe. Olha, ela tanto existe que o resultado da fórmula do sucesso está aqui. Somos nós dois. Porque eu aprendi, eu indiquei para a Aglaia aprender, e isso fez toda a diferença. E todas as vezes que eu ensino a fórmula do sucesso, as pessoas falam assim, cara, que maneiro é essa fórmula do sucesso. Que troço legal. Bom, vamos lá. Fórmula do sucesso. Depois, quem quiser rever a fórmula do sucesso, eu vou colocar ela aqui, aqui em cima, aqui no vídeo. Tá vendo aqui onde está meu dedinho? Eu vou colocar ela aqui em cima no vídeo, lá no nosso canal do YouTube. Eu vou editar o vídeo bacaninho e vou colocar ela aqui. Então, o que é a fórmula do sucesso? Então, sucesso,
é igual a paixão, tá? Primeira coisa que você precisa ter é paixão, vezes habilidade. E aí eu vou acrescentar o dinheiro. Sabe por quê? Porque se eu não acrescentar o dinheiro, as pessoas não acreditam em sucesso. As pessoas não acreditam em sucesso. Essa é a grande verdade. Se você não fala que vai mexer com dinheiro, as pessoas falam assim, isso tudo aí é só vã filosofia. Não é. Por que eu quero dizer para vocês? Primeira coisa, vocês são excelentes em matemática, eu sei disso. Cada um de vocês aí sempre tirou 10 em matemática. Então, o primeiro grande evento da fórmula do sucesso é que ela não soma nenhum dos elementos. Ela não soma, ela multiplica os elementos. O que eu quero dizer com vocês sobre isso? Primeira coisa, para você ter sucesso, você precisa ter paixão. Então, você tem que... Sabe o que é paixão? Eu vou exemplificar para vocês o que é paixão. Aí, ó. Gostei do mais dinheiro, tá, Helena? Gostei do mais dinheiro. Eu ainda prefiro a multiplicação pelo dinheiro, mas deixa ali o mais dinheiro, parabéns, obrigado por ter fixado aí pra gente a fórmula. Mas vamos lá. O que é paixão? Sabe o que é paixão? É toda terça e quinta-feira, depois de você trabalhar o dia inteiro, você tem um monte de problema. Agora viu, esse cenário que nós estamos aqui agora, né, esse cenário novo que nós estamos fazendo nossa live, é o nosso home office, tá? Nós trabalhamos um do lado do outro. E hoje a minha vontade foi chutar o pau da barraca no trabalho, tá? E aí você tem que 17h15, 17h20, você tem que desligar, você tem que repaginar, reprogramar a tua mente, colocar um sorriso no rosto, ir para o banheiro, fazer a barba para ficar com esse rosto lindo que vocês são apaixonados de ver aí do outro lado. Tomo meu banho, dou aquela tratada bacana, pego a camisa limpinha, bonitinha, boto, lasco um sorriso no rosto, a gente conversa um pouco sobre aquilo, a Glória faz a mesma coisa, né? Aí a gente tem que montar a iluminação, a gente tem que montar para transmitir pelo Facebook, a gente tem que montar para transmitir para o Instagram, a gente tem que montar para poder gravar para o YouTube e depois a gente tem que editar tudo isso toda terça e quinta-feira. Aí a gente passa 1 hora aqui falando para um pouco mais de dezenas de pessoas. E a gente continua acreditando nisso tudo que a gente está fazendo. Por quê? Porque é paixão. E paixão é aquilo que faz com que a gente se mova e com que a gente perca o apetite. Não foi assim? Quando a gente se apaixona, né? Lembra das paixões da adolescência? Quando a gente perdia o apetite, né? Que a gente ficava sem dormir, que a gente acordava e o nosso desespero era por ver aquela pessoa que nós estávamos apaixonados e aquilo movia, né? Tem gente que não pode nem ouvir músicas do passado, que chora, que pede para tirar a música, que não é assim paixão. Paixão é aquela coisa, cara, que é quente, que incendeia. E sucesso só existe se for assim. Não tem jeito. A gente não vai a lugar nenhum se a gente não for apaixonado. Então, meu amigo, quero dizer para você o seguinte: se você é apaixonado pelo que você faz, você já começou bem demais a fórmula do sucesso. Você já começou arrebentando na fórmula do sucesso. O outro aspecto da fórmula do sucesso é a habilidade. Não adianta. Se a gente chegasse aqui agora, para poder, até onde a gente chegou, se a gente não tivesse habilidade para fazer aquilo que a gente faz, que é a parte científica do negócio, que é saber como fazer, que é conhecer como fazer, só que o bacana disso tudo é que nenhum dos dois fatores pode ser o quê? Zero. Você pode ter uma habilidade gigantesca, digamos que você tem uma habilidade 90. Desculpa. E a tua paixão seja 30. Não adianta. Multiplicou, a fórmula do sucesso vai lá em cima. O que não pode ser é zero, porque qualquer coisa vezes zero é zero. Perdão, gente. Perdão porque
De verdade, eu me emociono muito de falar disso. Então, quando a gente multiplica um pouco do que a gente sabe, que é a nossa habilidade, com um pouco daquilo que a gente tem de paixão, você vai longe. E o que é mais importante é o seguinte: o que não pode ter na fórmula do sucesso é desespero. A gente não pode ter desespero. Por quê? Porque o desespero ele vai fazer com que, na verdade, tudo vá por água abaixo. Porque se você intensificar de mais colocar um dos itens lá no topo e o outro aqui embaixo, em determinado momento o medo vai consumir o que ficar mais fraco. É assim que funciona. O mais fraco, nesse momento, ele tem que ser jogado nos ombros e ele tem que ser carregado. Mas para que ele aconteça, um dos dois tem que ser um ponto impulsionador do sucesso. E acreditar no sucesso. Isso é um ponto de repetição para que você alcance o sucesso. E aí, por que eu acrescentei o dinheiro? Porque o dinheiro, na verdade, ele é um fator multiplicador que ele pode ser sempre pequeno. Ele não tem problema nenhum. Se ele for 1, ele vai continuar multiplicando do mesmo jeito. E ele vai continuar agregando. Só que o que eu quero dizer para vocês é que o mais importante na fórmula do sucesso, efetivamente, é a paixão e a habilidade. E hoje, o que está faltando muito para os empreendedores chegarem nesse tal de sucesso e sair dessa vida repetitiva, pequenininha, e que não consegue andar, e que não consegue crescer, e que fica se lamentando, e que o dinheiro que ganha é só para poder pagar as contas, e o marido pressiona aquela mulher que é artesã, que faz o seu trabalho, porque isso que você faz só rouba tempo das crianças, a casa não está limpa, não está aquilo, pipipipopopó, e essa angústia que toma a vida desses empreendedores que não vão a lugar nenhum, se dá porque não há equilíbrio na fórmula do sucesso e nem tampouco se identificam os fatores para poder romper os medos. Essa é a hora de romper os medos. A hora de romper o medo é quando o medo está grande. Agora, preste atenção. Você não vai romper medo, você não vai quebrar o medo, você não vai equalizar a fórmula do sucesso se você estiver alimentando esses aspectos do lugar errado. Se você estiver trazendo informação do lugar errado, se você estiver se alimentando da forma errada. As metas são necessárias. Então, quando você quiser reescrever a fórmula do sucesso, ao invés de colocar escrito sucesso, escreva meta é igual a paixão vezes habilidade. Meta é igual a paixão vezes habilidade. E a partir do momento que você encara isso como verdade, uma grande oportunidade nem sempre precisa de uma grande ideia. Uma grande ideia sem uma grande oportunidade, sem uma oportunidade também não vai a lugar nenhum. Então, essa necessidade desse equilíbrio para você vencer os medos são fundamentais. Então, se você quer de verdade vencer o medo, se você quer ultrapassar as barreiras, se você quer chegar no lugar certo, um dos primeiros grandes aspectos que você tem que ter é o seguinte: primeiro, eu preciso ter ciência de que eu vou caminhar da forma certa. A forma certa, ela é 100% correta? Não. Ela não é. Por isso, planejar é um ato tão dinâmico, por isso planejar é um ato tão constante. Eu sei que a gente está contabilizando aqui pelo YouTube, a gente está com 54 minutos de live, mas rapidinho, para eu poder passar para a Glai poder encerrar. Há pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de online ministrar uma palestra para turmas de administração de empresas e acabou entrando gente de outros cursos de uma faculdade no interior de São Paulo. E o que me dá orgulho é que se eu tivesse desistido lá naquela prova de contabilidade, se eu tivesse desistido daquele 2,74 da primeira prova que eu tirei, eu não teria enchido de esperança o coração de estudantes de uma faculdade, como foi na última noite que eu tive essa oportunidade. Eu tenho muito amor de falar para vocês.
Eu tenho muito amor de aqui transmitir para vocês o pouco que a gente conhece. Mas quando você está no mundo acadêmico, que você pega pessoas, e do outro lado tinham professores, tinha o coordenador do curso na faculdade, tinha tudo isso, e no final você recebeu um agradecimento por falar, e a pessoa fala assim: Alexandre, o que você trouxe é algo tão inovador e parece tão fácil o que você fala. E eu disse para eles assim: não parece fácil o que eu falo, é fácil, é fácil. Entra, Leide, sinto que meu barco está em alto mar e não dá para voltar. Não dá. Aproveita a vela, aproveita o vento, aproveita o vento, usa o vento na vela do teu barco e vai, e vai. Não é assim que diz? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, vai embora. Empreende, gente. É luxo. Vai lá, meu filho, faltam 3 minutos, eu não aguento mais me emocionar. E depois ainda vou ter que editar o vídeo e me ver emocionar. Isso que mata. Meninas. E essa emoção, ela não é assim só aqui com vocês, não. É assim todo dia. É assim em cada tomada de decisão, é assim em cada conversa que a gente tem enquanto empreendedores, é assim em cada direção que a gente precisa tomar, cada decisão difícil, cada novo projeto, né? Isso é uma coisa que a gente sente todos os dias. E a gente queria, assim, passar para vocês o que a gente sente de verdade, sabe? Se tivesse como sentir cheiro, sentir gosto, né? Seria uma coisa fantástica. E o que escorre pelos olhos do meu excelentíssimo esposo, companheiro e amigo, parceiro de vida, é o que a gente sente de verdade. E pasmem, né? O nosso empreendimento é um empreendimento novo. A gente está aprendendo e a gente tem muito que aprender todos os dias. Mas a gente está aqui dividindo com vocês o pouco que a gente sabe. De uma forma descomplicada, de uma forma clara, de uma forma mais objetiva. E a gente está aqui aberto também para ouvir as dores de vocês, as dúvidas de vocês e as necessidades, para que a gente consiga caminhar, porque a gente quer que vocês também sejam empreendedores, a gente também quer que vocês realizem seus sonhos, que vocês tenham flexibilidade, que mais lá na frente vocês consigam fazer isso para o público de vocês. Isso, legal, é isso aí mesmo. É esse desdobramento, Exatamente. Esse desdobramento da felicidade, esse desdobramento da certeza, esse desdobramento da vitória, é isso que a gente quer. A gente quer um mundo empreendedor, um mundo menos que o americano chama de blue collar, que é aquele cara que só executa, né? Lá do Charlie Chaplin, daquela fábrica. O mundo precisa se tornar empreendedor. Eu gostaria de pedir demais a vocês que vocês nos ajudem curtindo nossos vídeos no YouTube, se inscrevendo no nosso canal. Por favor, nos ajudem, façam o nosso canal crescer, porque nós estamos aqui, evidentemente, para poder ajudar vocês em tudo. Eu queria terminar, antes de se despedir, me dar um abraço na frente de todo mundo, só para a gente poder celebrar. A gente celebra aqui a bondade de vocês por nós. Muito obrigado. Beijo grande e até quinta-feira, 18h31 aqui. Convide um 18h31. amigo, venha com a gente e compartilhe essa ideia. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado por hoje. Tchau, tchau.